Internacionalização de micro e pequenas empresas é uma possibilidade que tem merecido a atenção de diversas entidades empresariais aqui do Estado. E para falar sobre o assunto, conversamos com o assessor de internacionalização do Sebrae Santa Catarina, Felipe Galotti. Uma das bandeiras da atual diretoria do Sebrae de Santa Catarina é a internacionalização, e para que isso seja executado e aplicado de maneira correta e com efetividade, se fez necessário criar essa assessoria, dar um carinho especial para que tenha alguém olhando e buscando opções e fórmulas de o empresário se sobressair. Falar de internacionalização, eu não falo só de exportação, eu falo de importação também, ainda mais em Santa Catarina, que a gente tem inúmeros produtos que a matéria-prima é importada, e a partir do momento que você pensa em devolver esses produtos para o mercado externo, você tem que pensar que a importação tem que ser muito bem feita para que o custo do produto dê competitividade. E também não só falando de importação e exportação. Eu acho que a gente tem que pensar em competitividade de mercado. Pois é, isso é uma coisa interessante. Porque muitas vezes uma empresa é competitiva aqui no mercado interno e ela tem dificuldades de conquistar o mercado lá fora. Quer dizer, que sugestões você traz para o empresário de micro e pequena empresa ser competitivo, tanto aqui dentro quanto lá fora? Tem que ser feita uma análise de todo o processo, tem que entender as carências. Eu não uso muito dores, eu falo de carências. Eu acho que a gente não tem que dar remédio. Quando a gente procura remédio, a gente já está doente. A gente tem que pensar em vitamina. E penso que a internacionalização de empresas do Sebrae ela vem com esse intuito. Encontrar essas vitaminas, fazer com que todo o processo da empresa seja identificado e analisado, estudado. A gente quer falar com o empresário da pequena indústria. Quem fala a língua da indústria? A Fiesc, que é um grande parceiro nosso. A gente quer falar com os empresários da parte de tecnologia. Não podemos deixar de analisar que estamos em Florianópolis e que o setor de tecnologia ultrapassou o turismo, que sempre foi o nosso carro-chefe. Então, como que eu vou fazer um trabalho direcionado para a tecnologia, para as startups? Eu tenho que pensar em quem fala essa língua, a ACAT. E aí, quando a gente entra no pequeno negócio puro, a gente tem os associativismos que existem no Estado, os sindicatos, a gente tem que conversar. Eu acho que o mais importante da assessoria é entender o que realmente o empresário está buscando. De que maneira ele pode se capacitar, ele pode aprender o beabá da exportação? Quando eu comecei a desenvolver esse programa em parceria com todos os envolvidos, uma das nossas preocupações foi realmente isso. Mas a gente também tem um entendimento bem prático no sentido de que eu não quero formar nenhum técnico de comércio exterior. Eu quero aproximar ele de quem está no mercado e entende. Então, a gente tem que puxar os especialistas, credenciá-los e também capacitá-los, porque nem todo mundo que atua nessa área está apto ou capacitado. Temos grandes empresas muito boas, estamos em Santa Catarina e aqui temos uma variedade grande de empresas nesse segmento, mas basicamente é fazer com que o empresário, ao precisar de um despachante aduaneiro, de um agente de carga ou de uma empresa de assessoria, que ele saiba que ele vindo ao Sebrae, ele vai poder ter esse leque de empresas à sua disposição. E ele vai se preocupar com o que realmente importa no final das contas para o empresário, produzir. Então, o que seria razoável em termos de segurança para essa empresa, o percentual de exportação do que ele produz? Eu não gosto muito de mensurar nesse sentido, porque eu acredito assim, a gente sabe que existe hoje startups que se criaram no Brasil e até hoje nunca venderam R$1. 100% só vendem euro ou dólar. Exatamente. Então eu acho assim, se você tiver uma vida saudável no sentido de entender que existe um mercado interno e você não deixar de vender internamente para abrir um novo mercado, esse é um raciocínio inteligente. Você tem que entender que é mais uma venda. Se ele vende panela, ele está vendendo panela em Florianópolis, em Santa Catarina ou no Brasil. Se ele for vender isso nos Estados Unidos, ou na Itália, ou na Alemanha, ele continua fazendo a venda de um produto. Aí entra a parte técnica, que é onde a gente tem que aproximar ele de quem entende do mercado para tomar as providências. Será que o meu produto atende à necessidade de uma União Europeia?
Será que o meu produto atende às necessidades do mercado americano? E isso o Sebrae tem como ajudar, porque nós temos inúmeras oportunidades, como o Sebrae Tech, que a gente pode desenvolver embalagem, etiqueta, de acordo com a necessidade do mercado que ele tem interesse. A Fiesc hoje tem um observatório que é algo de extrema importância para que isso venha a acontecer, um mapa de calor mostrando quem consome o produto, para onde a gente vai mandar esse produto, ou da onde que a gente vai obter essa matéria-prima. Então a gente tem que unir essas forças, é inteligência. No final das contas é uma inteligência aliado a uma bela produção e com operadores do mercado. Quais produtos ou serviços Santa Catarina pode exportar? Quem é o nosso interessado? Se a gente for falar de indústria 4.0, Alemanha, se eles tiverem interesse de comprar, nós temos condições de atender. Se a gente for falar de Portugal, vinho, nós temos condições de atender. Se a gente for falar da parte de cerâmica, Espanha, nós temos aqui no nosso sul do estado. Mesmo você considerando esses produtos, que nós temos um custo Brasil que é extremamente muito mais elevado do que o custo dos outros países? Sim, porque se a gente for prospectar mercado, se a gente for querer abrir mercado, temos que fazer o dever de casa. Temos que fazer essa educação. Temos que entender que para entrar nesse mercado, nós temos que melhorar o nosso custo. Temos. Nós estamos avançando, com reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, a aprovação, agora recentemente, da Lei de Liberdade Econômica. Quer dizer, de forma institucional, o Brasil está se preparando para tornar mais leve esse peso que ele atribui a quem produz. Quer dizer, então, o maior adversário da classe produtora ainda é o governo. Sim. Então, veja só, mas o mundo, como você disse, está avançando. A assinatura do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, embora tenha a situação de Inglaterra, de França, e precisa ser ratificado pelos países membros, eu creio que no mais tardar, até o final de 2023, isso estará validado para sua utilização. O que significa esse mercado para uma empresa de pequeno porte de Santa Catarina? As pequenas empresas têm que se preparar para o mercado externo e para o mercado internacional, independente de um acordo. Qualquer empresa em Santa Catarina que adequar o seu produto aos níveis de exigência do mercado europeu, com acordo ou sem acordo, ela vai entrar no mercado europeu. Então, assim, o acordo ele é bom? É. Ele vai facilitar algumas coisas? Sim. Mas a gente tem que se preparar não para um acordo. A gente tem que se preparar para o mercado. Para ser competitivo em qualquer circunstância. Em qualquer situação. Se a gente estiver dentro de uma linha de competitividade alta, um padrão de qualidade alto, não precisamos nem de um acordo. O europeu vai olhar e vai dizer, poxa, esse produto é bom, está dentro das minhas necessidades, vamos consumir. Tudo bem, a história pode não ser tão simples assim. O que eu vejo de simplicidade nisso tudo temos que nos preparar para o mercado que está aí e é um mercado gigante de oportunidades. O que você acha pertinente, para a gente finalizar a nossa conversa, falar para esses candidatos a tornarem suas empresas cada vez mais competitivas? Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar o Sebrae arranhava a língua internacionalização. E hoje, com a estrutura que a atual diretoria está montando e principalmente com o apoio e com a autonomia que eles estão dando para essa assessoria, o Sebrae vai começar a ser fluente em internacionalização. E um outro ponto que eu acho muito importante é que o empresário, mesmo que ele não esteja atuando, nunca importou ou nunca exportou, ele deveria participar de algo que seja, nem que seja para ele ter uma mínima noção do que a gente fala quando a gente fala de internacionalização. E ao mesmo tempo, não é porque eu estou importando ou exportando que eu sou uma empresa internacionalizada. Então, eu acho que se a gente tiver um entendimento de que isso é para um bem comum e é para melhorar tanto interno como externo, para melhorar custo ou aumentar rentabilidade, isso é o que eu acho que é o mais importante nesse momento, é que as empresas olhem isso não é para mim. Por que não?
porque eu não importo, porque eu não exporto. Não, vou lá, vou participar. A gente vai fazer com que essa informação chegue para todo mundo, a gente vai conseguir botar isso na rua de uma maneira estratégica, do mesmo jeito que eu quero que o empresário olhe para isso como um processo, absorvido como um processo dentro da empresa, a gente vai colocar isso na rua mostrando que é um processo também.